Vamos começar? Você aceitaria um cargo público que não é o seu objetivo final e continuaria estudando? Parece ser uma pergunta simples, mas para a gente chegar nessa resposta é bem mais complicado do que parece. Então segura sua mão, assiste o vídeo até o final, deixa seu like, se inscreve ou até compartilha. Depois que chegar até o final e você concordar, gostar do que eu falar aqui, se eu te ajudar de verdade, não precisa sair correndo aí deixando like, porque depois fica aparecendo para você um canal que você nem gostou tanto. Bom, eu decidi abordar esse tema hoje, que existem muitos alunos que às vezes vêm até mim com essa dúvida. Professor, vale a pena aceitar esse cargo comissionado aqui? Ou focar nesse cargo meio, nesse cargo que não é o meu objetivo final, e eu conseguir seguir estudando até chegar no meu objetivo final? Bom, nós vamos investigar isso aqui hoje, só que antes eu preciso apresentar para você esses conceitos para quando eu utilizá-los todo mundo está entendendo tudo direitinho. Eu chamo de cargo fim aquele cargo que significa aposentadoria para você. Se você sonha em ser um analista de tribunal, quando você passar para analista de tribunal, você vai se aposentar nos concursos. Se você sonha em ser procurador, defensor público, membro do Ministério Público, juiz, quando você passar para procurador, defensor, promotor ou magistrado ou magistrada, aí sim podemos dizer que você se aposentou dos concursos. O que eu chamo de cargo escada é aquele cargo que ainda não é o seu objetivo final. Então, você pode ser, que você passe num concurso para ele nesse meio do caminho e, às vezes, aceite até um cargo comissionado nesse meio do caminho, mas você ainda não está satisfeito. É só um ponto na sua trajetória e você vai continuar estudando para o seu cargo fim, beleza? Então, são conceitos que dependem de cada um. Se você tem um sonho de ser analista, tá tudo certo. Se você tem um sonho de ser juiz, tá tudo certo também. É só você entender o que cada cargo representa para você na sua trajetória. E aí, a gente tem que separar aqui duas realidades distintas. Tem as pessoas que podem se dedicar 100% aos estudos, que têm apoio material e financeiro da família, e tem pessoas que não têm essa possibilidade, porque viver, pagar aluguel, pagar supermercado, pagar a escola das crianças, não é de graça, e aí a gente precisa ter dinheiro para fazer frente a essas necessidades. Então a gente tem que separar de cara duas realidades diferentes. Se você pode se dedicar 100% aos estudos, eu nem cogitaria começar a trabalhar. É sim uma realidade muito mais favorável. Imagine que aconteça um imprevisto na sua vida. Você passou mal, teve que ir ao médico. Aí muito provavelmente você vai perder um dia ou talvez um turno de estudo, uma manhã ou uma tarde. É muito mais fácil você acomodar esse imprevisto na sua rotina se você se dedica 100% aos estudos que alguém que tem que conciliar isso com escola dos filhos, com compromisso de trabalho e tudo mais. Então, se você tem essa possibilidade, eu escolheria ficar 100% dedicado aos estudos. Só que você tem que fazer uma leitura crítica. Você está se dedicando 100% aos estudos mesmo? E tem pessoas que têm todo esse apoio, pode se dedicar ao estudo, mas estuda só de manhã, estuda só de tarde, porque, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu tenho que fazer meu beach tennis, eu tenho que ir na minha massagem, eu tenho que passar 4 horas na academia. Tem, você está querendo, Então você não está se dedicando 100%. Às vezes não estuda nem um turno inteiro, estuda metade da manhã, metade da tarde e já acha que está fazendo demais. Se você quer ficar com esse auto-engano, beleza, mas esse não é o objetivo do vídeo. Estou falando com pessoas aqui que usam o seu tempo, que têm essa possibilidade de se dedicar 100% aos estudos e se dedicam aos estudos. Não quer dizer que você não vai fazer mais nada, só que você vai se dedicar aos estudos. E aí a gente pode ir para o outro extremo também, a pessoa que precisa trabalhar. Ela não tem um apoio financeiro, não tem um apoio material e é ela que vai custear as despesas da família. Então aqui também não é uma escolha, você precisa trabalhar. No seu caso, o que você pode tentar escolher é escolher trabalhos que tenham uma carga horária mais amigável, não vai te espremer ali em 8 horas diárias e mais tempo de deslocamento e que muito provavelmente, ou melhor, e que no melhor dos cenários você consiga trabalhar com matérias do direito. E onde que a gente costuma conseguir conjugar essas duas opções? Num cargo meio, por exemplo, você pode ter aqui, mesmo cargos comissionados e até cargos que não são o seu objetivo final, digamos que você queira ser juiz, é muito mais fácil você conciliar os seus estudos tendo uma rotina como analista do que um CLT de escala 6x1. E é aí que vem o que você precisa ter uma constatação da realidade. Estou chamando aqui de escala mais favorável, por exemplo, até um cargo comissionado ou um cargo que você é concursado mesmo, em que você pode, por exemplo, entrar às 7, sair ali às 16, não é pouco tempo de trabalho, mas se você sai às 16, ainda tem bastante tempo para fazer as outras coisas da sua vida, inclusive estudar, beleza? Então, quando eu falo uma carga mais amigável, não quer dizer que necessariamente você vai trabalhar 3, 4 horas por dia, que seria exatamente o meio período, mas é
é muito melhor do que um CLT, que você tem que ficar de 8 às 18 e ainda tem que pegar, não sei o quê, 1 hora, 2 de condução para ir e para voltar. Então, se você precisa trabalhar, eu procuraria esse tipo de trabalho. E aí, lembra que eu falei, você conjuga uma carga horária um pouco mais amigável e também temas que são afetos ao seu estudo. Cara, digamos que você vá trabalhar, consiga passar num cargo de analista, ou é um comissionado, um assessor de juiz, um assessor de tribunal, e de novo, não estou falando aqui que vai ser fácil. Eu sei da realidade de comissionados, desse caso, que às vezes tem jornadas muito superiores, que tem uma rotina muito estressante, mas de novo, eu ainda considero essas realidades muito melhores que um CLT escala 6x1, que tem ainda que conjugar, além dessas 8 horas de trabalho por dia, mais não sei quanto tempo de deslocamento. Mas imagina que ali você vai ter que minutar sentenças, se você é um assessor de juiz, um assessor de desembargador. Você lida com licitações no seu dia a dia. Eu usaria cada processo, cada atividade no meu trabalho para fazer o melhor trabalho ali. Então, revisaria bastante tema. Se eu estou analisando, tem que minutar uma sentença de direito previdenciário, eu vou aproveitar para revisar o tema, porque nessa repetição você acaba estudando e isso vai aproveitar nas suas provas. Também faria isso se você trabalha num setor de licitações. Você vai ter que lidar com muitos documentos técnicos, ver como é que se desenvolve um procedimento de licitação. Isso vai acabando, que te ajuda nos seus estudos. Veja que eu estou falando com vocês sobre a realidade de uma pessoa que precisa trabalhar. Num cenário ideal, eu considero que a gente estuda para o cargo fim da gente, aquele que é a aposentadoria. Você quer ser procurador? Estuda para ser procurador. Quer ser juiz? Estuda para ser juiz. Mesmo vale se você quer ser defensor, se você quer ser promotor. Porque geralmente esses concursos têm um nível de exigência maior. Então, se você está focando para os cargos que estão aqui, isso aqui é nível de exigência, tá? Não é superioridade dos cargos, não. Você consegue fazer os cargos meios que, de novo, no nível de exigência das provas, costumam estar aqui. Então, quem está se preparando para juiz, para promotor, para procurador, para defensor, costuma conseguir passar em cargos de analista, por exemplo, com pouquíssimas adaptações, porque você está focando num nível de exigência um pouco maior. Só que o contrário não é verdadeiro. Se seu foco está 100% aqui nos cargos de analista, que aqui eu vou chamar de maneira geral nos cargos meio, é muito difícil você conseguir passar para juiz, para promotor, para procurador, que tem um nível de exigência um pouco maior. E cuidado nisso aqui. Eu não estou falando que se você já passou para analista, para técnico, você não consegue passar para juiz, procurador, promotor. Eu estou querendo dizer que você pode sim usar a sua bagagem, aliás, você já passou num concurso que é concorrido sim, os concursos de técnico e analista são concorridos, e ajustar o que você já sabe, ajustar a sua bagagem e seguir para galgar esses cargos maiores. Mas o que eu estou querendo dizer é que quem está estudando para juiz, promotor, etc., consegue com muito menos ajustes passar para esses cargos meios do que o oposto. Você que passou no cargo de técnico de analista quer ser juiz, continue estudando, eleve o nível de exigência dos seus estudos, que logo, logo você consegue passar também. Estou falando que o nível de adaptação que você vai ter que fazer é maior do que se você tivesse que fazer no caminho oposto. E aí, outra coisa que vocês têm que considerar é o seguinte, a gente fala aqui de mundo ideal. O que eu considero ideal para uma preparação para um concurso de alto nível? Você tenha 4 horas diárias de estudo. Então, assim, João, mas eu só consigo 2. Eu parei aqui, não é desculpinha nem nada, olhei aqui as coisas, eu só consigo esse tempo. O que eu faço? Estuda as 2 horas, estuda 1 hora que você tiver e vai tentando ajustar aí, fazer ajustes na sua rotina para ir aumentando esse tempo. Eu falo que é o ideal. Então, você tem que levar isso em consideração também, que às vezes você está numa vida tão corrida, tão sem tempo para se dedicar aos estudos, que por mais que eu fale que o mundo ideal é você se dedicar para o seu cargo fim, aquele cargo que significa aposentadoria, e fazer essas provas que aparecem no meio do caminho, que você vai ter chance de passar, talvez para você especificamente, vale a pena você se dedicar primeiro a um cargo de técnico, a um cargo de analista, para ter mais tranquilidade, mais tempo de estudo e depois se dedicar aos cargos de procurador e promotor. Claro, imagine a seguinte situação. Hoje, você está com CLT, tem um monte de coisa para fazer, só consegue estudar 1 hora, 2 horas por dia. Talvez seja melhor você focar num cargo de técnico, num cargo de analista, que aí você vai ter uma carga horária reduzida, vai trabalhar com assuntos do direito, vai ter mais tempo para estudar e aí sim você consegue ter mais tranquilidade para se dedicar ao seu projeto, se tornar procurador, promotor, defensor, juiz. A gente tem que entender que nem sempre o cenário ideal, o que eu considero ideal ou o que eu acho, é o que é aplicável. Então a gente está trocando essa ideia aqui para vocês entenderem do que eu estou falando e trazer essa aplicação
para a realidade de vocês. E como sempre, não existe fórmula mágica e questionem, vejam se isso que vocês estão ouvindo faz sentido, inclusive quando vem de mim. Tomei o cuidado de falar que eu sei que existem rotinas como cargos comissionados, como cargo meio, que às vezes são muito pesadas, muito estressantes, beleza, mas estou falando de uma maneira geral, eu não posso simplesmente começar a falar da realidade do fulano, do cicrano, do beltrano que está aqui, porque não tem como num canal do YouTube. Mas o que eu posso fazer aqui, para não deixar vocês falando sozinho, é dar uma olhada lá no YouTube, vocês têm deixado bastante comentário e eu vou tentando aqui responder todo mundo, tá? É difícil, que às vezes quando eu vejo já passou, mas eu tô me esforçando para não deixar vocês falando sozinhos, tá? E aqui o user HD7HC6MK4D perguntou: onde consigo esse site? Tem o link? É o vídeo que eu apresentei a plataforma do Treine Subjetivas. Vou até deixar aqui para ele, ó. Ou para ela, sei lá, né? Tem sim, é o treinesubjetivas.com.br. Deixa eu ver se eu escrevi direitinho, ó. Treine, ó, já não escrevi direitinho. Ô, vergonha! treinesubjetivas.com.br. Nesse vídeo aqui, ó, a gente fala sobre como estudar os espelhos de prova discursiva. Eu mostrei a plataforma do Treine, sou parceiro com eles, coordeno os cursos de segunda fase para a área de procuradorias e é uma plataforma excelente. Conheçam, tem diversas questões lá de provas passadas, com espelho, resposta de professores, comentário dos alunos, e aí também tem uma abinha lá em cima que é o Treine Cursos, que aí tem cursos específicos para provas de segunda fase. Em breve tá subindo aí o curso regular e que vocês vão reconhecer nas gravações da aula esse cenário aqui, porque sou eu que estou gravando as aulas do Treine regular, então vale a pena conhecer demais. Está aqui a resposta para você, user HD blá 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 uísca sachê. E aqui, ó, o Vitor Rodrigues: eu só fiquei com uma dúvida, fala que eu te respondo. Para ser procurador é preciso ter faculdade de Direito, 5 anos, ter atividade jurídica, 3 anos. Começou a errar aqui, ó, mas eu vou ler a sua pergunta até o final. Como é possível passar com 23, 24, 25 anos se após os 8 anos de idade, geralmente fim do ensino médio, tem que ter no mínimo esses 8 anos para cumprir, atividade jurídica mais faculdade? Quem pode me ajudar? Eu posso te ajudar, Vitor. O que acontece é o seguinte: por que você errou aqui? Ó? Precisa ter atividade jurídica de 3 anos. Não é necessariamente 3 anos. 3 anos é uma exigência que é para os cargos de Ministério Público e magistratura. Quando a gente fala de procuradoria, tem procuradoria que sequer exige atividade jurídica. Tem procuradoria que exige 2 anos, é o caso da AGU. Se você for lá na Lei Complementar 73, que é a lei que rege a carreira, e aí, se a memória não me falha, ou é artigo 21 ou artigo 27, fala que é exigido para os cargos da AGU 2 anos. Então já retira 1 ano aqui. E aí, antes de 2022, o que a AGU aceitava como prática jurídica? A realização de estágio obrigatório. Eu, falo nessa trajetória, nesse meu vídeo, da minha trajetória, que eu advoguei um tempo no Rio, mais como uma forma de complementar a renda, eu acabei comprovando a minha prática jurídica com o meu tempo de estágio. Por quê? Porque era muito mais fácil, é uma certidão só. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que tem um destaque que eu deixei até para os alunos que no último concurso conseguiram ainda comprovar com prática jurídica. Então, na verdade, você não precisaria de 8 anos, precisa ter só os 5. E aí eu vou te falar mais uma coisa que isso aconteceu comigo, eu nem sabia que isso era possível. Teve um colega meu que entrou na faculdade com 17, eu não sei se ele pulou série no colégio, se ele passou muito antes, e ele conseguiu entrar, ele ainda tinha 17 anos. Então, por isso que acaba sendo possível passar com 23, 24, 25 anos de idade. Acontece por causa disso, mas é aquela coisa, às vezes também pode ser que a pessoa esteja mentindo, mas toma só cuidado com isso aqui, que às vezes é possível. E aí, já que eu falei com vocês, não ia mostrar, mas vou mostrar, já que eu falei com vocês que é possível que as procuradorias sequer cobrem prática jurídica, ou mais tempo, menos tempo, vamos ver onde é que a gente consegue essa informação? Aqui, ó, joãomarcelooliveira.com.br, é um recurso pago, você tem que estar aqui, fazer parte do nosso ecossistema para ter acesso, mas tem aqui, ó, já mostrei tanto isso aqui para vocês, talvez vocês já consigam até gravar isso aqui, ó, Auditrava Procuradoria. Quais procuradorias exigem prática jurídica? Vou aqui em experiência jurídica, filtrei, olha como é que aqui, ó, diversas dispensam, algumas exigem 2 anos, olha aqui, ó, as carreiras federais que eu falei com vocês, e algumas exigem 3 anos. Então, por isso que às vezes em procuradorias vocês veem pessoas passando
tão cedo assim. E, de novo, hoje na AGU isso mudou. A AGU não mais aceita a comprovação de prática de 2 anos exercida dentro da faculdade. Tem que ser após a colação de grau. Então, a tendência é que a gente veja pessoas passando com a idade um pouquinho mais avançada, mas tudo bem, como eu digo nesse vídeo, mérito delas, não tem nada de estar atrasado não. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.